E aí, meus amigos viciados em física? Hoje vamos fazer uns exercícios de soma de vetores usando a regra do paralelogramo. Então vamos lá, vamos para a primeira questão. Então essa primeira questão é bem simples, bem tranquila, só para a gente ir esquentando as turbinas. Tente fazer aí, veja se você consegue. E aí, deu certo? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Aplica-se duas forças coplanares sobre a boia da figura. Calcule a intensidade da força resultante. Então você sabe que para determinar o módulo da soma de dois vetores, basta usar a equação da regra do paralelogramo. Independentemente do ângulo entre os vetores, essa equação vai dar o módulo dessa resultante. É bom lembrar que, oficialmente, essa equação não tem um nome específico, certo? Eu, particularmente, chamo de equação da regra do paralelogramo, que é para você saber a que equação é que eu estou me referindo. Mas essa equação oficialmente não tem nome. Alguns chamam de lei dos cossenos, mas essa equação não é a lei dos cossenos, tá? Ela é deduzida a partir da lei dos cossenos. Mas enfim, para resolver o problema é só você substituir os valores dados aí na equação. O primeiro vetor tem módulo igual a 30, o segundo 50, mais 2 vezes 30 vezes 50 e o cosseno do ângulo entre os vetores, que é 60 graus. 30 ao quadrado é 900, 50 ao quadrado 2.500, vai ficar mais 2 vezes 30 vezes 50, vai ficar 2 vezes 1.500 e o cosseno de 60 graus é 1/2. Aí você corta o 2 com 2. Vai ficar 1.500 com 2.500 dá 4.000, com 900 dá 4.900. Tirar a raiz disso, você vai chegar na resposta que é igual a 70 newtons. Está feita a primeira questão. Dê uma olhada na segunda. Daqui para frente a gente começa a ter um nível um pouquinho maior. Então dê uma olhada aí, veja se você consegue fazer. E aí, fez aí? Tranquilo? Vamos lá. Então questão 2. Sobre um corpo atuam as forças F1, F2 e F3. A força F3 está representada na figura e as forças F1 e F2, não representadas, atuam respectivamente sobre as linhas pontilhadas 1 e 2. Sabe-se que a soma dos vetores é o vetor nulo, tá? Então, se eu somar F1 com F2 com F3, tem que ter um módulo igual a zero, né? Essa resultante tem módulo igual a zero, a resultante é o vetor nulo. Dessa forma, represente os vetores F1 e F2 e indique qual deles deve ter módulo maior. Beleza, então o objetivo na questão é identificar quem é o vetor F1, quem é o vetor F2 e qual deles tem um comprimento maior, ou seja, um módulo maior. Então a primeira coisa que você deve perceber aqui é que ao somar os vetores F1 e F2, a resultante tem que ser oposta a F3 com o mesmo tamanho. Ou seja, a soma dos vetores F1 e F2 é esse vetor verde, necessariamente, para que possa cancelar o vetor F3, né? E aí a resultante ser o vetor nulo. Tá? Então eu já sei que F1 mais F2 aponta verticalmente para cima com o mesmo tamanho de F3. Ok, então para determinar quem é F1 e F2, eu tenho duas possibilidades, ou usar a regra do paralelogramo ou do polígono. Eu vou fazer pelos dois. Vamos ver primeiro pela regra do paralelogramo. Aí o que a gente faz? Eu sei que essa resultante verde tem que ser a diagonal do paralelogramo. Eu traço uma paralela da linha 2 a partir da linha 1 e uma paralela da linha 1 a partir da linha 2. E aí a gente fecha o paralelogramo com o vetor resultante na diagonal desse paralelogramo. É isso que diz a regra do paralelogramo. Aí agora fica fácil, porque o vetor F1 vai estar ao longo dessa linha 1, partindo da origem. Então ele vai estar aqui. Esse é o vetor F1. E o vetor F2 vai partir da origem também, ao longo da linha 2. Então ele está aqui. Esse é o vetor F2. Ok? Então representamos os vetores F1 e F2, que foi a primeira pergunta. E visualmente fica claro que o vetor F1 tem um comprimento maior do que o vetor F2. Logo, o módulo de F1 deve ser maior que o módulo de F2. O problema está resolvido. Mas você poderia ter feito usando a regra do polígono. Como? Só colocar os vetores em sequência. Se eu colocar o vetor F2 na sequência de F1, vai dar a mesma coisa que esse vetor verde para cima que cancela o F3, dando um vetor resultante nulo. Perceba que F1 é maior que F2, certo? Então o módulo de F1 é maior que o módulo de F2. Está feita a questão 2. Dê uma olhada na questão 3. E aí, fez tranquilo? Tudo bem com a questão 3? Vamos lá. Então, dois vetores A e B de módulos iguais
formam entre si um ângulo de 120 graus. Prove que o módulo da soma vetorial A com B é igual ao módulo de cada um dos vetores somados. Ou seja, o módulo do vetor resultante R é igual ao módulo dos vetores A e B. E prove que a resultante R atua na bissetriz do ângulo entre os vetores A e B. Então a gente tem que provar duas coisas aí. Vamos lá, vamos fazer a primeira prova. Descobrir o módulo desse vetor R para a gente perceber que esse módulo é igual aos módulos dos vetores somados. Então, para isso, eu vou dizer que os vetores A e B têm módulos iguais a x, que pode ser qualquer valor, 10, 20, 30, 450, certo? Qualquer valor, então eu vou chamar de x. O importante é que eles tenham módulos iguais e o ângulo entre eles é de 120 graus. Então, eu vou encontrar o vetor resultante pela regra do paralelogramo. Eu vou traçar uma paralela de A a partir de B, uma paralela de B a partir de A, e o vetor resultante é esse, que liga a diagonal a partir da origem, certo? O vetor R, o vetor resultante. O seu módulo é dado pela equação da regra do paralelogramo, que é essa daí. Então, agora é só substituir os valores. O A vale x, o B também, mais 2 vezes o A, que é x, vezes o B, que é x, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores, que é 120 graus. Então, a gente vai ter x ao quadrado mais x ao quadrado mais 2 vezes x é x ao quadrado, e o cosseno de 120 é menos 1 meio. A gente vai cortar esse 2 com esse 2. O mais com menos dá menos, certo? Então, vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar zero. Só sobra x ao quadrado. Então, a gente tira a raiz disso, vai dar x, certo? Então, veja que eu somei x com x, né? A valia x e B também, e o resultado deu x. Então, esse é um caso muito particular na soma de vetores. Quando eles têm módulos iguais e formam entre si o ângulo de 120, você já sabe que a resultante vai ter módulo igual a cada um dos vetores. Tá? Então, se A fosse de 10 unidades, B de 10 unidades e formar 120 graus entre si, você não precisa fazer a conta. Você já sabe que a resultante vai ser também de 10 unidades. Tranquilo? Beleza. Então, está provado aí que nesse caso especial, quando os vetores formam 120 graus entre si e têm módulos iguais, a resultante tem módulo igual a cada um dos vetores somados. A outra prova que nós precisamos fazer é mostrar que a resultante atua na bissetriz do ângulo entre os vetores. Então, vamos puxar esse paralelogramo para cá para a gente fazer uma análise. Bom, os vetores A e B têm módulos iguais a x. E a gente chegou que a resultante, que é esse vetor verde, também tem módulo igual a x. Um paralelogramo é um polígono de 4 lados, onde os lados opostos têm o mesmo comprimento. Então, se aqui é x, aqui, que é o lado oposto, deve ser x também. E se aqui é x, o lado oposto deve ser x também, certo? Então, veja que nós temos dois triângulos, um em cima e um embaixo, e eles têm lados iguais, ou seja, são triângulos equiláteros. Por isso que os seus ângulos internos são de 60 graus, tanto do triângulo de cima como no triângulo de baixo. Então, com isso, a gente percebe que o vetor verde vai dividir o ângulo de 120 graus exatamente ao meio, de forma que fica 60 graus em cima, 60 graus embaixo. Ou seja, ele aponta na bissetriz do ângulo. Então, está provado que o vetor R vai dividir o ângulo exatamente ao meio, ou seja, ele atua na bissetriz. Tranquilo? Esse lance da resultante atuar na bissetriz vai ocorrer sempre quando você somar vetores de módulos iguais, independentemente do ângulo entre eles. Se o ângulo entre os vetores fosse de 60 e eles tivessem módulos iguais, os vetores somados, a resultante atuaria na bissetriz do ângulo, de forma que fizesse 30 com um vetor e 30 com o outro, certo? No caso aqui, o ângulo é 120, então vai ficar 60 com um vetor e 60 com o outro. O vetor resultante vai atuar na bissetriz do ângulo, beleza? Então veja a questão 4, dê uma olhada aí. E aí, tranquilo? Beleza? Vamos lá. Considere as 3 forças coplanares da figura. O que são forças coplanares? São forças, são vetores que estão no mesmo plano, tá? Então eles estão no plano da sua tela aí, da tela do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone, onde você está assistindo aí. Os módulos de F2 e F3 são iguais a 5 newtons. Determine um módulo de F1 para que o vetor soma F1 mais F2 mais F3 seja de 3 newtons verticalmente para, na letra A, para cima e na letra B, para baixo. Então, como F2 e F3 têm módulos iguais a 5 newtons e formam entre si 120 graus, a resultante vai apontar para baixo com o mesmo módulo, ou seja, de 5 newtons. Vai ficar assim. A gente tem o F1 para cima
E a soma de F2 com F3, como tem módulos iguais a 5 newtons e fazem 120 graus entre si, como a gente já viu anteriormente, a resultante vai apontar na bissetriz, ou seja, exatamente aí para baixo, essa soma de F2 com F3, e vai ter módulo também igual a 5 newtons, que foi o que a gente provou anteriormente. Vetores de módulos iguais que formam 120 graus entre si, a resultante tem módulo igual a dos vetores somados. Beleza. Então, se ele quer na letra A que a resultante seja para cima de 3 newtons, então F1 deve ter 3 newtons a mais do que esse vetor verde para baixo. Ou seja, F1 deve ser de quanto? Deve ser de 8 newtons, certo? Já que na soma de vetores com sentidos opostos, basta subtrair os módulos, né? Vai ficar 8 para cima do F1, 5 para baixo desse vetor verde, vai dar 3 para cima, assim como exige a letra A. Já na letra B, para dar 3 newtons para baixo, é necessário que esse vetor verde para baixo seja 3 newtons maior do que o vetor F1 para cima. E aí a gente vai chegar à conclusão que o F1 para cima vai ser de apenas 2 newtons. Beleza? Então está feita a questão 4. Se a resultante for para cima de 3 newtons, F1 é igual a 8. Mas se a resultante for para baixo de 3 newtons, a F1 tem que ser igual a 2. Veja a questão 5. E aí, fez? Tranquilo? Vamos lá. Com 6 vetores de módulos iguais a 8 unidades, construiu-se o hexágono regular a seguir. O módulo do vetor resultante desses 6 vetores é... Então, há duas maneiras de fazer essa questão, pessoal. Vou mostrar para vocês cada uma delas e aí você vê qual é a maneira que você acha mais fácil. Mas é bom entender as duas formas. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou ter que descobrir aqui é quais são os ângulos em cada um dos vértices desse hexágono. Para isso, eu vou usar o seguinte. Eu vou usar o fato de que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é dado por essa equação aqui, onde S é a soma dos ângulos internos e N é o número de lados. Certo? Faça um teste. Por exemplo, no caso de um triângulo, você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, faça o teste na equação. Um triângulo tem 3 lados. Então, o N é 3, 3 menos 2 dá 1, vezes 180, 180. Então, bateu bonitinho. No caso de um quadrado tem 4 ângulos de 90 graus. Então, a soma dos ângulos internos dá 360. Jogue na equação. O quadrado tem 4 lados, 4 menos 2 dá 2, 2 vezes 180, 360. Então, essa equação está boa. Ela nos diz a soma dos ângulos internos de um polígono. No caso do hexágono, ele tem 6 lados. Então, o N é 6, vai ficar 6 menos 2 dá 4. 4 vezes 180 vai dar 720. Como eu tenho 6 ângulos, e esses ângulos devem ser iguais, porque o hexágono é regular, então basta dividir 720 por 6, que aí eu vou ter o valor de cada ângulo do hexágono. 720 dividido por 6 vai dar 120. Então, em cada vértice desse hexágono, o ângulo é de 120 graus. Que ótimo, porque eu sei que quando os vetores têm módulos iguais e formam 120 graus entre si, a resultante aponta na bissetriz e tem o mesmo módulo que cada um dos vetores. Eu vou usar isso aqui. Então, vamos lá. Para facilitar a resolução, eu vou colocar cores aqui, só para você poder visualizar melhor, certo? Então, por exemplo, vamos somar primeiro esses vetores laranja, esses dois vetores aqui. Cada um deles tem módulo igual a 8 unidades e fazem 120 graus entre si. Então, a resultante tem que apontar na bissetriz aqui, exatamente para a direita, com módulo igual a 8. Então, a soma desses dois dá um vetor de 8 unidades para a direita. Beleza? Eu vou deixar ele separado aqui. A gente tem aquele vetor roxo lá em cima, que é de 8 unidades para a direita. Então, eu tenho outro vetorzinho aqui de 8 unidades para a direita. A soma desses dois vetores verdes é o equivalente à soma daqueles dois vetores laranja. É a mesma coisa. São dois vetores de módulo igual a 8 unidades, formando 120 graus entre si. Então, a resultante vai apontar na bissetriz, que é esse vetor verde, com 8 unidades também. Tranquilo? E o vetor azul também é de 8 unidades para a direita. Eu vou deixar ele aqui. Então, no final das contas, esses 6 vetores é equivalente a 4 vetores de 8 unidades horizontalmente para a direita. Então, basta somar esses 4 vetores. Vai ficar 8 mais 8 mais 8 mais 8, ou seja, 4 vezes 8. Né? Já que os vetores têm o mesmo sentido, é só somar seus módulos. Vai dar 32. Então, a resultante aí, 32 unidades, que é o que diz a letra D de dado. A outra maneira de fazer essa questão é o seguinte, pessoal, olha só. Olha só para esse hexágono. Se a gente traçar
linhas aqui ligando os vértices diametralmente opostos, a gente vai ter uma figurinha desse tipo aqui. Veja que a gente vai ter vários triângulos no interior do hexágono, né? E o interessante é que cada linha dessa divide o hexágono exatamente ao meio. Então, por simetria, a gente pode dizer que essas linhas dividem os ângulos em cada vértice ao meio. Se o ângulo em cada vértice é de 120, então esse ângulo aqui, por exemplo, deve ser de 60. Vai ser 60 em cima, 60 embaixo. Da mesma forma aqui, 60 graus. E como a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, aqui tem que dar 60 também. Então, se todos os ângulos do triângulo é de 60 graus, a gente tem aí triângulos equiláteros. Como todos os lados do hexágono aqui é de 8 unidades e os triângulos são equiláteros, tem que ter lados iguais, então todos os lados de todos os triângulos valem 8 unidades. Pronto, com essa visão você responde a questão bem rapidinho, porque a soma dos três vetores de cima, eles estão em sequência, um atrás do outro, vai ser um vetor que vai ligar a origem do primeiro e a extremidade do último, que é esse vetor roxo, que vai ter um comprimento igual a 8 mais 8. Então o tamanho desse vetor roxo é 16 unidades. Então a soma desses três vetores de cima dá 16 para a direita. E observe que os três vetores de baixo também estão em sequência, e a soma deles também é um vetor desse tipo, como esse roxo, apontando para a direita. De forma que a resultante total da soma dos 6 vetores vai ser a soma de dois vetores roxos desse para a direita de 16 unidades. Então vai ficar 16 para a direita com 16 para a direita, vai dar 32 para a direita. Ou seja, a gente chega na mesma resposta, letra D de dado. Assim também. Beleza? Então vamos para a última questão da aula de hoje, questão 6. Veja aí se você consegue fazer. E aí, beleza? Vamos lá. 6 vetores sequenciais fecham um hexágono regular. Responda. Qual o vetor resultante da soma desses 6 vetores? Então a letra A é essa figura com os vetores pretos. Veja que os vetores estão em sequência. Estão um atrás do outro. Cabecinha no rabinho. E eles formam uma figura fechada. Então não tenha dúvidas, meu amigo. O vetor resultante aqui é o vetor nulo. Ou seja, o módulo do vetor resultante é 0. Tranquilo? Direto, rápido e fácil. Você colocou os vetores em sequência e formou uma figura fechada, sempre o vetor resultante é o vetor nulo. E na letra B, ele pergunta o seguinte: qual o vetor resultante caso o sentido de três deles fosse trocado alternadamente? Então, o caso dessa figurinha B aqui embaixo. Veja que a gente alternou os vetores, né? Alternadamente, a gente foi invertendo os vetores. E aí a gente quer saber quanto é que dá a soma vetorial agora. Então vamos lá. Há duas maneiras de fazer essa questão. Você pode pensar o seguinte: a soma desses dois vetores aqui, a gente já sabe que por eles terem módulos iguais e formarem 120 graus entre si, né, no caso do hexágono, como a gente viu na questão anterior, isso aqui vai dar um vetor horizontalmente para a direita, de módulo igual a dos vetores. Como aqui em cima tem um vetor para a esquerda, então isso significa que a soma desses dois vetores aqui cancela com esse vetor aqui. Então esses três vetores se cancelam. Com relação aos outros três vetores vai acontecer a mesma coisa. Quando você somar esses dois aqui, vai dar um vetor horizontal para a direita. E quando você somar com esse daqui, que é para a esquerda, vai acabar cancelando um com os outros. Vai acabar dando a resultante nula. Ou seja, esses três vetores também se cancelam. Então, nesse caso, o vetor resultante também é o vetor nulo. Mas há outra maneira de fazer isso. Você poderia fazer assim. Com um pouquinho de imaginação, você poderia arrastar os vetores de forma que eles ficassem em sequência. Por exemplo, vamos arrastar esse vetor para cá, esse vetor aqui para cá, esse vetor aqui para cá e esse vetor aqui para cá. Veja que os vetores estão em sequência e formam uma figura fechada. Logo, o vetor resultante deve ser o vetor nulo. Você pode ver isso olhando isso aqui como uma figura só, ou então olhando como duas figuras isoladas, esses dois triângulos. Esse triângulozinho da esquerda, você vê esses três vetores em sequência formando uma figura fechada, então isso aqui dá o vetor nulo. E esse triângulozinho do outro lado também está com os vetores em sequência, então a resultante também é o vetor nulo. E aí o vetor nulo com o vetor nulo dá o vetor nulo. Beleza? Então é isso aí, meus amigos viciados em física. Se inscreva no nosso canal. Se gostou da aula, se te ajudou, dê o seu joinha. Siga nossa página no Facebook. Nos sigam no Twitter, no Periscope, @CaioGracoIFRN. E
Comente o vídeo, dê a sua opinião, sua sugestão, deixe sua dúvida ou nos envie um e-mail caio.lima@frn.edu.br. Então valeu, meus amigos viciados em física. Fui!